Muito bem, boa noite. Muito obrigado por estarem cá connosco outra vez. Um domingo mais aqui comigo, Padre Isaac, e com a irmã Maria Rosa. Ou Rosa Maria, ao contrário. Maria Rosa, Rosa Maria. Tanto faz. Não, tanto faz não. Um é o seu nome e o outro é De outra pessoa. Irmã, como é que está hoje? Bem, obrigada. E com muita alegria aqui, junto dos nossos irmãos e irmãs de língua portuguesa, a partilharmos com eles uma reflexãozinha sobre o Evangelho do domingo de hoje. Muito bem, o domingo de hoje, o Evangelho de hoje, que trata do primeiro milagre de Nosso Senhor, que foi dentro de uma festa de um casamento. Então aí, por natureza, vamos falar hoje um pouco sobre o matrimónio, um pouco sobre o papel de Deus dentro do matrimónio e também sobre o papel da Nossa Senhora dentro do matrimónio. Então vamos começar pela leitura do Evangelho. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura faltou o vinho. Então a mãe de Jesus disse-lhe: "Não têm vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra destinadas à purificação dos judeus, levando cada uma de 2 a 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei essas talhas de água." Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes Jesus: "Tirai agora e levai ao chefe da mesa." E eles levaram. Quando o chefe da mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe: "Toda a gente serve primeiro o vinho bom, e depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardaste o vinho bom para agora." Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, então no domingo passado, se bem se lembram, nós tivemos aqui a abertura do tempo comum com o batismo do Senhor, em que a irmã nos disse que o batismo é a entrada na vida espiritual. Nós hoje também temos, no segundo domingo, temos uma outra base da nossa vida e também da nossa vida espiritual para um grande número, para a maioria, que é o matrimónio. Matrimónio que também é um sacramento. Então nós vemos que casamento foi uma coisa que sempre existiu. As pessoas sempre se casaram. E dentro desse casamento, dentro desse tempo, Nossa Senhora, de certeza, para ser convidada, é porque era ou parente ou amigos de quem se casou. E quase de uma certa maneira não diz quem é que se casaram, os nomes deles, porque o mais importante aqui é o sinal, o primeiro milagre que Nosso Senhor fez para que as pessoas pudessem acreditar que Ele em realidade era o Messias. Mas foi dentro de um contexto de um casamento, em que Nosso Senhor vai a esse casamento e dentro desse casamento dá como a sua bênção.
E eu acho que isso é a razão principal pelo qual os nossos casamentos são dentro da igreja. São dentro da igreja, não simplesmente dentro do edifício, mas dentro da igreja, que é a igreja que somos todos nós. E que, de preferência, um casamento deve de ser entre dois que são católicos, dentro da igreja, de preferência, para que aí, dentro dessa união, possam os dois pedir a ajuda, pedir a bênção, para que Deus faça parte do casamento, tal e qual como Ele fez esta parte tão importante no casamento em Canaã. A irmã, o que é que pensa sobre isto? Eu concordo exatamente com o Sr. Padre, de que realmente Jesus deve ser parte do casamento, Jesus deve estar integrado, diríamos assim, nesta união e nesta caminhada de dois, através do sacramento do casamento. É um sacramento, portanto, é um sinal de amor de Deus para com este casal. Também podemos olhar para o casamento como uma vocação. Temos a vocação sacerdotal, temos a vocação religiosa, temos aqui um sacerdote e uma religiosa, mas também temos a vocação do casamento, e que todas elas são boas quando Cristo faz parte dessa vocação. Quando o discernimento da vocação, seja ela religiosa, sacerdotal ou casamento, é um discernimento sincero, um discernimento em que a pessoa tem a convicção: eu caso porque é a minha vocação, e caso com A, B ou C porque foi Deus que pôs este A, B ou C no meu caminho, e não por razões humanas, materiais, o que pode ser um perigo. Também gostaria de chamar a atenção, não, mas de refletir no facto de que Nossa Senhora estava no casamento. E então aqui também poderemos mencionar a importância de Maria ser parte das nossas vidas. Como portugueses, nós temos uma grande devoção a Nossa Senhora, sobretudo a Nossa Senhora de Fátima, mas essa devoção tem que ser manifestada através da vivência cristã do sacramento que estamos a falar no casamento, ou da vivência cristã nas nossas vidas, e pedindo também a intercessão de Nossa Senhora para nós. Nós vemos aqui como Nossa Senhora teve tal importância, tal influência, diríamos assim, junto do seu filho Jesus. Embora ele dissesse: não tem nada a ver, nós não temos muito a ver com isso, ela conhecia o coração de Cristo. E, portanto, e ela também conhecia a necessidade deste casal. Do casal e da família. Nós poderemos dizer, podemos transferir para as nossas vidas e para o nosso amor a Nossa Senhora estes dois pensamentos. Primeiro, Nossa Senhora está atenta às nossas necessidades, como o Sr. Padre Isaac acabou de mencionar, e por outro lado, ela tem um grande poder, diríamos assim, junto do seu Filho Jesus. Porque ela não, nós poderíamos dizer assim: Jesus foi assim um bocadinho, e ela diz assim: pronto, esqueça-se. Mas ela diz: fazei tudo o que ele vos disser. Ela conhecia bem quem era ela, quem era este seu filho. Vemos aqui uma maneira muito interessante, que este vinho é melhor que qualquer outro vinho.
e as medidas, as jarras, ficaram transbordando. E então poderíamos refletir, talvez, isto são símbolos das graças, dos dons que Deus nos concede, e que o que Deus nos concede, o que Deus nos dá, é em grande abundância. Nós vemos isto depois nos milagres de Jesus, vemos na multiplicação dos pães, que todos comeram, ainda sobrou, e por aí fora, e vemos agora aqui que o vinho, as medidas ficaram a transbordar. E o vinho é um vinho especial, é um vinho melhor que qualquer outro vinho. E isto leva-nos realmente a refletir de que os dons sobrenaturais, os dons divinos, os dons da graça, são superiores a todo e qualquer dom humano. Às vezes a gente perde-se, sobretudo hoje, que vivemos num mundo de materialismo, um mundo de comodismo, etc., que ficamos, diríamos assim, esquecidos ou cegos com os bens materiais. Mais um carro, mais uma casa, mais isto, mais aquilo, mais um dinheirinho nos bancos, e esquecemos que todos esses, há outros dons superiores, muito superiores a todo e qualquer dom material. Mais que nós poderemos dizer sobre este Evangelho? Bem, antes de irmos antes de entrar na questão do vinho, falávamos da Nossa Senhora e da nossa devoção que nós temos a ela, e é por causa desta leitura, no sentido de que nós sabemos que ela nos ama e que sabe as nossas necessidades, e que ela tem um certo poder sobre o Nosso Senhor, ou seja, que ela está perto dele, é a mãe dele, e assim de uma maneira como qualquer uma mãe, qualquer um filho, sempre tem um ouvido para a opinião, para o que pede a sua mãe, também nós vemos isso. E também não é tanto que Nosso Senhor não queria fazer o milagre, não era tanto que ele não sabia, era mais além disso. Mas parece que é preciso comunicar a necessidade a Nosso Senhor. Isso faz também parte da oração, como falámos aqui a semana passada, que a nossa oração também é um comunicar a Deus a nossa necessidade. Tal como ele sabia que havia falta de vinho, mas é Nossa Senhora que o diz, e ele aí responde à necessidade. Muito bem, chegamos à hora do intervalo, em que daqui a bocadinho cá estamos de novo. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Muito bem, cá estamos de novo neste nosso programa, a Nossa Vida, a Nossa Fé, em que hoje falamos sobre o primeiro milagre de Nosso Senhor dentro de um casamento, dentro da festa que se seguiu
depois da cerimónia do casamento, em que Nossa Senhora vê que há falta de vinho, diz ao seu filho, e ele, sendo que era Deus, faz então assim essa, vamos dizer, multiplicação do vinho, ou seja, converter a água em vinho. Isto vale a pena falar muito no matrimónio, porque é uma grande parte da vida de todos nós. Todos nós, a irmã saiu de um matrimónio, eu saí de um matrimónio, faz parte fundamental de qualquer uma sociedade. Do plano de Deus. Sim. Do plano de Deus para nós. Faz parte do plano de Deus. Desde o princípio, Adão e Eva, o plano de Deus, que não era bom que o homem estivesse só, e fez para ele essa companheira adequada para o ajudar, para ajudarem-se uns aos outros. Em que São Paulo, mais logo, em duas das suas cartas, fala em que os dois devem submeter um ao outro, etc, etc. Então aí, faz parte do plano de Deus. E uma das razões, eu acho, uma das coisas que a Igreja faz bem hoje e que sempre devia fazer melhor, é a preparação para o casamento. Bem, eu por acaso nunca perguntei à minha mãe, mas eu tenho quase a certeza que quando minha mãe se casou com o meu pai, que não havia classes, nem retiros, nem nada. Eu tenho quase a certeza. A senhora que lembra-se daquela antigamente, se havia coisas assim? Não, de certeza absoluta que os meus pais também não tiveram classe de preparação, mas os seus pais e os meus pais tinham uma fé muito grande, tinham uma convicção da fidelidade um ao outro e da importância de ter estas duas personagens centrais, diríamos assim, no Evangelho 2, muito vivas na família. Sim. Que é Jesus e a sua mãe. E a sua mãe, que até eu não sei lá em sua casa, mas na minha casa, sobre a cama no quarto dos meus pais, tinha o Sagrado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Isso é indispensável. Indispensável. Embora que, obviamente, que não eram eles os dois casados, não é? Mas sim que essa imagem dos dois, do masculino e do feminino, com esse coração que é um símbolo muito mais para além de um amor romântico, como sempre associamos, mas sim daquele coração, como a imagem com a coroa de espinhos ou com as 7 Espada da Senhora das Dores, como sinal de sofrimento, que está muito mais perto do que é o verdadeiro matrimónio, que é uma ideia e uma imagem muito diferente ao que existe no quarto de cama de um casal de um dia de hoje. Essa era a preparação e as classes que os nossos pais tinham. Pois era. Então agora, porque às vezes a gente pergunta porque é que antigamente não havia classes e havia pouca separação e hoje há classes e existe muito mais preparação? E a questão foi que mudou a cultura. A cultura mudou, mas nós deixámos-nos arrastar pela cultura. Obviamente, nós somos culpados porque o povo diz muitas vezes, vamos com os tempos. Bem, oxalá que ninguém vai com os tempos, porque se alguém se atirar de uma ribanceira abaixo, significa que também todos temos que fazer o mesmo. Eu acho bem que não. Oxalá que não. Então não é uma questão de ir com os tempos. É verdade que os tempos mudam, mas há certos valores que não importa que os tempos estejam mudando, mas que têm sempre os mesmos. Então, se antigamente não havia classes para matrimónio ou para batizar ou coisas assim, de uma certa maneira é porque essas classes aconteciam todos os dias, aconteciam todos os domingos, todos iam à missa, todos participavam nas novenas, todos participavam dentro da vida da igreja,
Ao contrário de hoje. Hoje, eu sei perfeitamente, a maior parte das pessoas que eu caso nunca vêm à missa. A maior parte deles nunca vem à missa. Então, assim, é preciso classes, e elas são poucas, para tentar pôr neles o que eles não têm, que é uma relação com Deus, fé, de ver Deus como algo importante, central da sua vida, que é coisa que a maior parte não tem, e também para verem o que é realmente o matrimónio, como deve ser vivido, que não é apenas duas pessoas que se querem, ou melhor, duas pessoas que se amam e que aí estão fazendo uma cerimónia para contentar os pais ou os avós, ou porque é tradição, ou porque é uma questão cultural. Então isso aí é por isso que nós temos essas aulas, que essas classes, que muitas vezes muitas pessoas são contra. E esse ponto dessas classes não é apenas para que eles saibam falar uns com os outros, ou como é que vão administrar o dinheiro, o que é que esperam um do outro, quem é que vai lavar a louça, quem é que vai cortar a relva, o pastinho. Não é essas. As classes do matrimónio não é para tratar esses assuntos, porque isso é qualquer um psicólogo, qualquer uma pessoa na rua pode fazer isso. Mas o ponto das classes centrais é que para termos um matrimónio segundo o plano de Deus. Eu diria, e essas classes são o princípio para depois o casal continuar. Exatamente. Continuar, porque eu vou, uma vez que o Sr. Padre chamou os pais, eu ainda vou voltar aos nossos pais. Porque ele não, mas esta dimensão espiritual da família e do casamento era uma constante na família. Rezava-se o terço, praticavam-se as obras de misericórdia e lia-se a Sagrada Escritura. Eu lembro-me perfeitamente, eu estava no liceu, tenho mais 3 irmãs, nós estávamos no liceu, nós tínhamos 14, 15, 16 anos, não importava, mas a mãe dizia: vamos sentar-nos, ao domingo, vamos sentar todos e vamos ler a Sagrada Escritura. Vamos refletir. E depois rezava-se. Depois havia aquele hábito muito lindo, que nenhuma de nós ia para a cama sem pedir ao pai e à mãe que nos abençoasse. Pai, dê-me a sua bênção. Mãe, dê-me a sua bênção. E se a gente se esquecia como crianças, eles lembravam. Portanto, havia toda uma dimensão cristã. Diríamos, a dimensão cristã da família respirava-se no meio de nós. Portanto, os divórcios não aconteciam como estão a acontecer hoje com a frequência que acontecem. Uhum. Então, o que se trata é de uma nova formação, de uma nova e verdadeira evangelização, não para regressarmos ao passado, não com nostalgia de como era o passado, mas sim para vivermos segundo a vontade e o plano de Deus para as nossas vidas. E dentro dos matrimónios, dos casamentos de hoje, e dentro daquilo que nos apresenta, do que devia de ser, seria de os homens serem homens, ou seja, serem valentes. Um homem deve de ser valente. E um homem não é aquele que, bem, hoje nos vem dizer que um homem, para ser bom, tem que sempre fazer tudo o que a mulher quer, tem que andar para aqui, andar para ali, sempre a submeter-se a ela, à vontade dela, etc, etc. Não. Um homem deve de ser homem, deve de ser valente, deve ser forte, não para dominar a mulher, mas para proteger a mulher. Ser forte para dar mais à mulher, para dar mais à família, para cuidar ele da família. E muitas vezes hoje, e cada vez mais,
é o contrário. Cada vez hoje o homem tem menos papel sobre a sua família, menos sobre os seus filhos. É uma figura que não tem tanta força, que o papel dele é como ir trabalhar, trazer o dinheiro, dar e nada mais. E isso é muito longe do que deve de ser um matrimónio. E também, ao mesmo tempo, a mulher tem que ser aquela que dá mais carinho, aquela que é amável, aquela que protege dentro da sua feminilidade que tem. O homem é chamado a ser homem, a mulher é chamada a ser mulher, e aí, dentro do casamento, trazendo esses dois dons que foram dados por Deus, porque os dois foram feitos diferentes, aí sim temos um conjunto harmonioso na qual depois as crianças, os filhos, crescem gradualmente ou crescem como pessoas com afeto, com carinho e com proteção. Claro. O que existe. Por outro lado, nos tempos de hoje, os pais têm esta ilusão de que dando muita coisa aos filhos está tudo bem. E eu, como professora, que foi muitos anos, o que os meus alunos e alunas se queixavam era da falta de presença dos pais. Tinham muita coisa, mas faltava-lhe o principal, que era a presença, o carinho e o amor dos pais. Isso é. E pode-se fazer as duas coisas, não é? Pode-se trabalhar, deve-se trabalhar e, ao mesmo tempo, estar presente da vida da família. Tal e qual como Nosso Senhor, que estava bem ocupado e também fez a questão de estar presente neste matrimónio, e como muito provavelmente foi a muitos mais, mas só que este foi o único que foi escolhido para fazer parte do Evangelho. Muito bem, chegamos mais uma vez ao fim do nosso programa, que cada domingo e repetido às terças-feiras nos faz companhia. Então, nós queremos agradecer a sua presença, a sua atenção, por estarmos aqui a sintonizar mais uma vez. Então, para todos, uma boa noite e que Deus abençoe a todos vós.